Está começando mais uma edição do programa A Hora Agora, aqui no canal 10 Web TV, também disponível no Conexão TV, canal 99 e YouTube. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição desse programa, hoje totalmente focado na carreira do direito. E a gente tem um especialista para falar um pouco mais dessa área e sobre o assunto. Mas antes de a gente começar a entrevista, eu gostaria de apresentar para vocês o meu companheiro de bancada responsável pelo atendimento do Polo Uninter Juiz de Fora, na região centro e zona norte da cidade, Lucas Fernandes. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Rafa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui, né, mais uma vez no programa Hora e Agora e acompanhado por essa banca incrível aqui. Hoje temos um assunto assim que para mim vai ser muito importante, acredito que o pessoal que vai assistir também, principalmente as pessoas que pensam em fazer o curso de Direito. E vamos que vamos. Sejam bem-vindos e vamos começar. Ótimo. A gente está recebendo aqui a Valéria Romão, que é bacharel e mestra em Direito. Bom dia, Valéria, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Joia. A Valéria está falando de Fortaleza, no Ceará. Quantos graus está fazendo aí em Fortaleza, Valéria? Muito provavelmente 29. Eita. Aqui tá um pouquinho menos quente, mas a gente já sabe que em Fortaleza já é um pouco mais quente, mas vai dar tudo certo, tá tranquilo. A gente faz essa conexão entre Zona Sudeste e região Sudeste e Nordeste do país. Vai ser ótimo a gente conversar sobre o assunto. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua carreira, do seu trabalho aí também em Fortaleza. Então, fica à vontade, conta um pouquinho para a gente sobre a sua história. Tá certo. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Né, tá um dia maravilhoso. Espero que aí em Juiz de Fora também seja um dia maravilhoso. É uma honra poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, né? Então, a minha trajetória, ela remonta desde 2012, quando eu entrei na minha primeira graduação, sou formada em administração. E através da administração que eu conheci o direito, porque eu fiz um estágio na Defensoria Pública, aí em Juiz de Fora mesmo, morei em Juiz de Fora durante alguns anos, e eu percebi o quão vasto e quão amplo era esse universo e como eu poderia utilizar desses conhecimentos para poder ampliar minhas possibilidades de carreira. Logo em seguida, eu fiz residência, depois eu fui para o mestrado, e aí eu percebi que havia uma possibilidade muito interessante de aliar as áreas da saúde e do direito, porque eu sempre tive um envolvimento muito grande com a administração pública. Atualmente eu trabalho aqui em Fortaleza, né, motivo pelo qual, inclusive, eu saí de Juiz de Fora, foi no início desse ano, foi em janeiro que eu me mudei, para assumir uma posição aqui como gerente de projetos na Secretaria de Estado, na Secretaria de Saúde. Então, eu atuo diretamente com fiscalização de contratos, análise de contratos, acompanhamento de edital, desenho de pesquisas na área da saúde, monitoramento de políticas públicas de saúde. E isso é um resuminho, né? Então, assim, hoje eu estou aqui, aceitei esse desafio, né? Então, aproveitando aí o que essas áreas, né, principalmente da saúde e do direito, têm a acrescentar aí na minha carreira. Excelente. Você consegue sentir a dinâmica de trabalho ser diferente em Minas e aí em Fortaleza? Tem alguma diferença de trabalho? Um pouco. Eu diria que em Minas Gerais nós somos um pouco mais tranquilos. Aqui o ritmo é um pouco mais acelerado. É. É um pouquinho mais acelerado, né? Assim, uma necessidade de pactuação de prazos um pouco mais estreita, né? Então, assim, em Minas a gente tende a fazer um planejamento um pouco maior e aqui é tudo muito assim, tudo muito dinâmico. Tudo rápido. 10 É tudo segundos. muito rápido. Ai, que ótimo. Que interessante. Valéria, você já falou com a gente aqui que o seu interesse em direito surgiu através do seu curso de administração, né? Mas quando foi assim que você bateu o martelo e falou assim, vou fazer direito, vou na minha área e é direito. Quando que foi? Conta pra gente. Assim que eu terminei meu primeiro curso, eu pensei, vou enfrentar uma graduação de direito. Quero isso para mim.
né? Eu já tinha me apaixonado pelo curso, para falar a verdade, desde o segundo período da minha outra faculdade. Então, assim, eu, de fato, estava cursando administração, era administração pública, o fato, inclusive, que me fez ainda me dedicar ainda mais ao curso, porque a administração pública, ela percorre os interesses da sociedade, sobretudo, né? E o direito, ele tutela esses direitos, por assim dizer, né? Então, nós temos aí a organização, a edição de normas, nós temos a regulamentação e a normatização de todas as relações, sejam elas relações entre os particulares, relações de particulares com a administração pública. Então, tudo isso sempre me fez me identificar muito com o direito. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, já fica a dica de quem quiser entrar, é interessante pensar numa possível área de interesse, porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já sabia que eu iria trilhar os caminhos de Direito Administrativo e ou Direito Internacional, que são áreas que eu atuo, inclusive, atualmente. Né? Então, assim, na área da saúde, por exemplo, não tem como eu falar em contratos de saúde atualmente, principalmente no cenário de pandemia, se eu não for pensar em contratos internacionais, né? Se eu não for pensar em direito internacional, e nesse caso, direito público, porque a gente está falando de saúde pública, porque o SUS, né, que é uma figura conhecida de todos nós, é uma forma pela qual se materializa esse direito à saúde, né, já previsto no artigo 196 da Constituição Federal. Então, assim, eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria. De início, eu achava que eu queria concurso, sabe, gente? Eu achei, vou fazer direito, vou fazer concurso. Concurseira. Concurseira. Mas tudo foi mudando com o passar do tempo e eu percebi que, de fato, eu gostaria de trabalhar. É legal, né? E é interessante, né, Valéria, que o pessoal fala assim, nossa, você está saindo da sua área, vai fazer direito, enfrentar mais 5 anos de faculdade, como assim? Exatamente. Não é possível. Tem certeza? Tipo assim, né? Muito tarde, né, para você, né, tomar aquela decisão e trilhar o seu caminho. Eu acho muito bacana, muito legal Sim, mesmo. sim. Inclusive, eu deixo aqui até um recado para quem pretende fazer o curso. Assim, se porventura já tem alguma outra graduação, algum outro curso, ou já atua numa outra determinada área, eu deixo um recado muito especial. Abra sua mente. Hoje, as áreas de conhecimento, elas estão se desterritorializando, ou seja, as áreas, elas estão cada vez mais conexas, elas estão cada vez mais justapostas, eu diria, sabe? Então, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho, por exemplo, sobre as possibilidades de atuação desse profissional no mercado, e a gente vai perceber o rol de possibilidades, como hoje o mercado está cada vez mais flexibilizado, e entende como sendo importante esse profissional que tem esse background jurídico mesmo, né? Porque não é porque você formou em direito necessariamente que você vai ser advogado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro quando a gente está falando sobre o direito nos dias atuais. Sim. Eu gostaria de aprofundar esse assunto com você, porque o hibridismo das profissões, por exemplo, a comunicação envolve hoje em dia jornalismo, publicidade, marketing, design, e essas áreas bebem de outras áreas, como a área de saúde, gastronomia, como o direito, engenharia, e a gente tem realmente esses setores assim, usando ferramentas de outros cursos, né? A gente tem engenharia pode usar muito do direito, da administração, a educação física pode haver de outras áreas também, assim como o direito que você conseguiu conciliar, né, com 3 áreas, né, administração, direito e saúde. Então, para quem está em casa e tem dúvidas sobre o curso, sobre qual caminho seguir, né, você fez o seu caminho, né, tomando 3 áreas diferentes. Para você, como é essa conciliação? Né? Como você pode usar isso a seu favor no mercado de trabalho, conciliando essas 3 áreas numa profissão, caminho profissional assim? Tá certo. Eu parto primeiro de um dado muito interessante, que não é novidade para ninguém, que atualmente nós temos mais de 1 milhão de advogados formados e atuantes no Brasil.
Isso é um número que para alguns pode ser alarmante, para outros talvez nem tanto. A grande questão é que, ao meu ver, é muito interessante que o profissional que atue na advocacia, ele precise se especializar. E, se necessário, muitas vezes até se subespecializar, por conta de diversos profissionais que são dispostos no mercado de trabalho, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na atuação do advogado, a gente tem essas possibilidades de especialização, e aqui eu cito, por exemplo, dentro da área da saúde, o neurodireito que está preocupado com aspectos da criminologia, que está preocupado com os aspectos da neurociência aplicada ao direito, muito aplicada ali ao direito criminal. Então, por exemplo, eu tenho interesse em cursar direito, gosto de direito criminal. Será que é interessante você pensar numa atuação que envolva neurociência? Será que é necessário? Será que você poderia se interessar numa área tão subespecializada? Porque isso pode trazer um diferencial para sua carreira, né? Ao mesmo tempo, ainda dentro da área da saúde, eu posso citar um outro exemplo, como o biodireito. O biodireito está muito preocupado com as questões éticas dentro da pesquisa. Então, uma pessoa que não queira advogar, por exemplo, mas que seja bacharel, ela pode também se enveredar pelo biodireito, focando em pesquisa, focando nos aspectos éticos de pesquisa. Nós temos também o direito médico. Hoje o direito médico ele tem sido bem difundido, é uma atuação aí que norteia muitos advogados para a advocacia no ambiente hospitalar, mas, ao mesmo tempo, ele também abre uma oportunidade para o bacharel que queira fazer alguma produção científica dentro de uma análise sobre as compras públicas dentro de um hospital. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos? Eu estou trazendo para ilustrar como é que a gente consegue fazer essa união, essa aliança dessas áreas, né? Essa semana mesmo, eu fiquei sabendo de uma oportunidade de trabalho que foi divulgada nas redes sociais, achei muito interessante, que era para engenheiro jurídico. Eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu sei que nós temos, sim, uma relação do direito, por exemplo, com a tecnologia, com a ciência de dados, que aí a gente tem LGPD, temos campo para compliance, não necessariamente só para advogados, mas para bacharéis também, claro que sempre ele respeitando o estatuto, o código de ética, né, da própria OAB, mas que são áreas que também têm trazido um espectro de oportunidades muito interessantes para aqueles que desejam ir para a área da tecnologia. E a engenharia jurídica, pelo que eu tenho percebido, eu dei uma pesquisada muito rápida, mas que também pode ser aí uma possibilidade de inserção de alguns profissionais que queiram estudar direito, é aquele profissional que gosta de direito, entende de lógica de programação e queira trabalhar com software, né? Então, assim, ele entende de toda a sistemática do sistema judiciário brasileiro, ele entende ali como é que funciona o ordenamento jurídico, mas ele quer trabalhar com prototipação, ele quer trabalhar com análise de requisitos de software. Então, também é uma outra possibilidade. Então, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante no direito. Hoje, o direito ele está desterritorializando. E esse movimento, a gente já consegue perceber em alguns países da Europa, em que, por exemplo, você já consegue perceber que algumas grades já contam com a presença de disciplinas de lógica de programação, de ciência de dados, de ciência e pesquisa. Algumas faculdades em Portugal já incorporam economia da saúde dentro da grade de direito. Então, o que faz a gente, o que isso traz para a gente, né, para nós brasileiros, numa perspectiva reflexiva? De que é uma área que consegue fazer diálogos com várias pontes. E por que é importante esse diálogo? Para você se diferenciar no mercado. É importante, porque à medida que você se diferencia, você consegue, ou pelo menos tenta, né, se destacar no mercado, tenta trazer um diferencial para o seu destaque. Né? Então, isso é bem interessante. Excelente. Valéria, e para os futuros advogados, no seu ponto de vista, os futuros advogados hoje, qual a melhor área para ele poder seguir?
Olha, eu diria área que envolva tecnologia e dados, principalmente, porque nós estamos no movimento desde pré-pandemia, agora que estamos ainda na pandemia, né? E nós fomos levados a um movimento de intensificação nesse processo da tecnologia, né? Tudo hoje é Meet, tudo é online, a gente precisa de sistema e softwares eficientes. Só que tudo isso, de alguma forma, é regulamentado, né? Nós temos aí a LGPD no Brasil, por exemplo, e a GDPR na Europa, que inclusive a LGPD ela tem uma referência desde a sua construção e desenho na GDPR, e é uma área que está expandindo, não só para advogados, também para bacharéis, né? Porque o processo, por exemplo, de compliance, de implementação, de análise das regras ali na empresa, né? De como é que as empresas tratam os dados dos seus clientes, tudo isso pode ser trabalhado de diversas formas. Então, eu vejo hoje como uma ponte muito interessante para aqueles que gostam da tecnologia. Tem muito campo para atuar e falta muitos profissionais, com certeza. Na área da saúde também, tá? Ótimo. Eu vou fugir um pouquinho da pauta, a gente ia falar mais um outro assunto sobre ele, mas eu vou desviar um pouquinho e falar sobre pandemia, isolamento e tudo mais. Nesse sentido, como que o seu trabalho mudou, né, nesse momento atual? Você teve alguma configuração? Você teve alguma coisa que você teve que mudar de hábitos por conta do isolamento, da pandemia, por conta de deslocamento e conviver com outros profissionais? Para você, na sua rotina aí em Fortaleza, como foi isso? Tá, então vamos lá. Primeiro, sim, né? Eu acredito que boa parte de nós sofremos bastante aí com uma modificação. No meu caso, nós adotamos o sistema híbrido, né? E híbrido baseado numa escala, para que a gente pudesse evitar aglomeração dentro do escritório, né? Então, assim, nós temos dias em que pessoas de referência de de uma determinada área, de um determinado trabalho, vai estar ali no escritório, mas as reuniões, praticamente todas, são feitas via Google Meet, muito mais uso das tecnologias, como a tecnologia em nuvem, a implementação de softwares, otimização de processos de trabalho, para poder melhorar esses trabalhos e ver a melhor forma de resolver problemas, de tomar decisões. Então, sim, eu tive uma rotina bem afetada. Inclusive, alguns processos que eu estava atuando, boa parte deles, quando físicos, sofreram virtualização, né, coisa que antes não estava tendo eu diria, uma certa agilidade, eu senti muito mais agora, né, nesse momento, principalmente agora em 2021. Então, sim, com certeza, essa foi a alteração. Eu entendo como uma alteração positiva, porque, de fato, isso trouxe um avanço muito grande, sabe, nos processos de trabalho. Eu percebo dessa forma, porque o uso da tecnologia, com o uso da tecnologia, a gente ganha muito tempo, a gente ganha muita agilidade. E isso permite também que, por exemplo, eu que estou aqui em Fortaleza, consiga falar com vocês que estão de fora. Então, né, isso é maravilhoso. Lucas, é contigo. Não, tô ouvindo. Não. Deixa eu ver um problemazinho com o áudio do. Consegue me ouvir? Sim, Sim. sim. Lucas, quer fazer alguma pergunta? Então, eu ia perguntar mesmo a Valéria, né, devido à pandemia, né, o isolamento, o que mudou na rotina, mas acho que ela acabou até respondendo junto à sua pergunta. Acho que, assim, eu estou mais ouvindo, né, para os futuros advogados, né? Não sei se
a Valéria já sabe, mas a Uninter está prevista chegar o curso de Direito aqui para a gente. A gente está bem, bem ansioso. E o pessoal que já é advogado, né, que já tem o curso de Direito, a Uninter também tem os cursos de pós-graduação de várias áreas, né? Inclusive, a Valéria deu algumas dicas de áreas para você que formou agora, recentemente, seguir algumas áreas específicas, e a Uninter tem várias áreas em pós-graduação para você se aperfeiçoar. E é isso. Ótimo. Consegue me ouvir direitinho? Sim. Ótimo. A gente teve só um momento aqui de conexão, mas é coisa ao vivo, isso acontece. Tranquilo. Eu queria, Valéria, para a gente encerrar o programa, que você desse uma dica ou uma luz para quem deseja seguir o caminho do direito, ou esse hibridismo de profissões, que hoje eu já não posso falar que é uma tendência, mas já é uma decisão na vida, uma escolha que a pessoa segue. Na sua opinião, assim, qual o caminho que a pessoa hoje em dia pode trilhar para ser bem-sucedido, para ter uma carreira, uma profissão nessa área? Olha só, uma dica que eu dou, que eu fiz, e que se eu não soubesse, eu gostaria que alguém falasse comigo. Aproveite ao máximo todo o seu tempo na graduação, né? Como nós estamos falando aqui de direito, faça estágios, né? Nós temos diversos processos seletivos. Falei em Juiz de Fora porque eu fiz estágio em 2 locais. Eu fiz na Defensoria Pública e fiz também na Procuradoria da Fazenda, Procuradoria Geral. Então, assim, foram estágios públicos que me fizeram perceber e entender, né, o que eu queria, o que eu não queria. Então, eu consegui aprender um pouquinho mais sobre não só a área do direito, mas também começar a delinear um pouquinho mais os meus interesses. Se possível, faça estágio em escritório de advocacia, não deixe de fazer, é muito importante, porque nós temos a prática jurídica nos anos finais da faculdade, mas é uma prática jurídica muito voltada, principalmente para um treinamento de segunda fase da OAB. Então, assim, é muito importante que, se for possível, é claro que eu entendo que muitos de nós trabalhamos, eu durante a faculdade, inclusive, trabalhei bastante. Então, assim, é uma coisa que se for possível, é bacana correr atrás, nem que seja voluntário, no momento que você pode, pelo menos para você ter contato com o dia a dia, sabe? Ir lá no fórum, conhecer as varas, ver como é que funciona a tramitação dos processos. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante. Outra coisa que eu deixo como dica para aqueles estudantes, quando estiverem ali no 8º período da faculdade, vocês podem fazer o pedido da carteirinha junto ao AB de estagiários, porque com essa carteirinha você consegue fazer carga de processo, ou seja, você consegue pegar o processo, levar para o seu escritório, para casa, né, para onde for ali o ambiente de trabalho, e, claro, tudo isso supervisionado por um advogado, advogado do escritório, né? Mas isso é muito interessante porque o estagiário, ele muitas vezes, eu sinto que ele fica muito esquecido nesse processo. E é um momento de formação, é um momento que você tem que praticar, que você tem que colocar a mão na massa, que você tem que correr atrás. Participe de eventos, mesmo daqueles que você acha que você não vai gostar. Participe de todos que for possível. Ai, mas eu não gosto de direito penal. Vai. Ah, mas eu não gosto de TI. Vai. Porque o que vai acontecer? Não é verdade. O máximo que vai acontecer é você não gostar. E você sabe que aquilo não é para você. Que maravilha. Isso ajuda muito a tomar decisão. Então, assim, eu acho que no processo de graduação, que é um processo de formação intenso, é o momento que você tem ali para poder se descobrir, né? Se permita se descobrir, se permita entender quem é você, se permita desenhar a sua vida. É você que está fazendo o curso, é você que vai trabalhar. E lembre-se sempre, existem vários caminhos. Você pode sim realizar o exame da ordem e ser advogado, ou você pode não realizar o exame da ordem e ser bacharel, e está tudo bem. Existem vários caminhos para você. Nós temos também uma coisa que é muito interessante, que é pouco falada, a residência jurídica, que são para aqueles estudantes que se formaram e que não tiveram, porventura, alguma oportunidade de ter uma prática jurídica mais intensa na graduação, pode fazer essa residência imersiva, geralmente nas procuradorias, se não me engano, mas todo ano sai edital, é bem interessante. Eu sei que tem no Espírito Santo, eu sei que tem no Rio de Janeiro também, 2 locais.
Então, assim, é legal, eu deixo a dica aqui também, porque é bem remunerado, inclusive, tem residência em que você, inclusive, já sai com uma pós-graduação. Então, assim, você recebe para fazer a residência, você sai com uma pós-graduação e ainda tem uma prática jurídica intensa, né? Que você vai estar ali assistido por procuradores, né? E por profissionais e advogados do Estado. E então, assim, essas são as minhas sugestões, né? Que eu deixo aqui em resumo, porque eu poderia falar muita coisa. Né? Mas quem quiser me procurar, meu Instagram, o pessoal deve deixar aí, pode me procurar, que eu tiro qualquer dúvida que vocês precisarem, se eu souber. Sim. Inclusive, eu queria que você falasse suas formas de contato, né? Caso as pessoas tenham alguma dúvida, ou futuros alunos não saibam assim. Então, gente, comigo funciona muito o Instagram. Manda no direct que tá tudo certo. Tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo ali só com o dedinho, ó, vendo o que tá acontecendo, né? Então, pode me procurar que eu tô lá. É Valéria.Nerio, né? Então, Valéria sem acento, um pontinho Nerio, Nerio. Pode me procurar lá que eu tô à disposição. Você de casa, o recado tá dado. Assim que a Valéria, se tiver alguma dúvida ou quiser alguma orientação específica sobre a área, a Valéria está à disposição para poder solucionar essas e alguns outros questionamentos da área de administração, direito e um pouquinho da saúde. Eu vou fazer só um comentário final aqui. Muito obrigado pela sua participação, por separar um pouquinho do seu tempo para falar um pouco com a gente, com os alunos e quem nos acompanha. Eu te agradeço, a gente já se conhece há bastante tempo e, infelizmente, a distância, né, separou a gente, mas eu fico muito feliz de trabalhar, assim, de ter esse momento contigo ao vivo, a gente falar um pouquinho sobre área, sobre educação, sobre direito, e inspirar alunos a seguirem esse rumo, seguirem esse caminho na vida profissional deles. Você aí de casa pode encaminhar perguntas também pelo chat ao vivo, que está aqui no programa do Canal 10. Pode mandar suas perguntas também, que a Valéria vai responder. Se você tiver alguma questão também, pode encaminhar também para o Instagram da Uninter e do Canal 10. A Valéria já citou, mas vai deixar também o link dela das redes sociais para você também acompanhar o trabalho dela, a rotina dela. Se tiver alguma dúvida, ela vai estar apta a responder. A gente encerra essa live aqui agora sobre direito, sobre educação. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha toda semana. A gente se despede aqui, mas a gente se vê na próxima quinta-feira com mais uma edição da Hora Agora. Muito obrigado a todos. Ai, muito obrigada, pessoal. Adorei, foi maravilhoso, riquíssimo. Amo falar sobre o tema. Estou à disposição. Um abraço, obrigada. Nada como saber que o nosso veículo está protegido e o investimento garantido. Pensando nisso, fiz uma proteção veicular na Apoio, a melhor proteção veicular de Juiz de Fora e região. Não conte com a sorte, conte com Apoio. Entre em contato agora no número 32 3213 8978 ou pelo WhatsApp 32 99119 8259. Apoio, a proteção que cabe no seu bolso. Rapidinho, eu tenho 30 segundos para dizer por que você tem que ser aluno Uninter. A começar pelo curso de inglês, que é gratuito durante todo o período do curso, material didático de graça, o melhor atendimento do Brasil, segundo o troféu Reclame Aqui na categoria de educação, mais de 90 cursos para você escolher e nota máxima pelo MEC. E ainda deu tempo de dizer, venha para a Uninter, a sua faculdade.